nesse capítulo 10, vamos avançando. Capítulo 10 tem 11 versículos, a gente não pretende trazer todos os detalhes, até porque tem muitos enigmas aqui, muitas coisas um pouco misteriosas. Mas vamos ler aqui o capítulo 10, o verso 1 diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris em cima de sua cabeça, com o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Irmãos, capítulo 10 e 11 vai mostrar a igreja em três momentos, tá? Dentro dessa sessão de Apocalipse, antes da sétima trombeta, que a igreja do Senhor, ela é chamada para pregar o evangelho, ela é chamada para anunciar. Nesses dois capítulos é interessante que isso tem uma linguagem que chama a igreja do Senhor para vivenciar essa intensa pregação anunciando o fim. Se vai haver um juízo, precisamos anunciar esse juízo. Vamos aqui no verso 1 que diz quatro características desse anjo. Nuvem, ele está na nuvem, um arco-íris na cabeça, o rosto como sol e o pé como fogo. O anjo está na terra, aí quatro características, 4 é o número da terra. E essas características, queridos, são características que o próprio Deus compartilha, autoriza, tá bom? Por exemplo, nuvem é movimentação, as nuvens se movem. Deus apareceu ao povo no deserto através de uma nuvem. Jesus virá sobre as nuvens do céu. Então, nuvem dá essa conotação de movimentação. Em torno da cabeça, um arco-íris. O arco-íris lembra o pacto de Deus com o mundo, e que não vai destruir com água. O sol lembra lá o rosto brilhante como o sol, a estrela potente, né? O rosto de Jesus como o sol. O anjo não é Jesus, nem é Deus, viu, queridos? Esse anjo é anjo, mas as características são emprestadas aí do Criador. E os pés como chama de fogo de Jesus, os pés do anjo como fogo também, tá bom? Pés reluzentes, né, como latão, né, lá no capítulo 1 de Apocalipse. Então, algumas características para a gente poder relacionar isso. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Toda a terra. Mega anjo, de uma maneira colossal aí, um anjo gigantesco. Um livrinho. Não é o livro da vida, tá? Não é o livro os 7 selos, né, fechados, não é esse livro, tá? É um livrinho, um pergaminho pequeno, tá lá. O contraste entre esta tira de papel e o rolo que está selado é claro. A mensagem do rolo selado revelava o plano de Deus para o mundo inteiro ao longo do tempo cósmico do começo ao fim. Mas a tira de papiro permanecendo aberta na mão do anjo, pequenininho, né? É evidente uma mensagem evangélica relatando o testemunho de Jesus. Relatando o testemunho de Jesus. Então, vamos ver que esse rolo tem a ver com a palavra de Deus. E ele diz também: o bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Irmãos, o leão aqui, cadê? No verso 3, ele bradou bem alto, o anjo anunciando, bradou rugindo como leão. Esse é provavelmente uma referência a Amós 3:8, também Amós 1:2 e Jeremias 25:30, que diz, Amós 3:8 diz assim: o leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Quando o Senhor ruge de Sião, seu povo é advertido de que o juízo virá, caso não ouça.
De igual modo, Jeremias escreve esta palavra de profecia, dizendo: o Senhor ruge do alto, troveja de sua santa morada, ruge poderosamente contra a sua propriedade. Irmãos, esse rugido é anúncio de que está vindo um grande julgamento. E aqui João está olhando aquilo, está tentando escrever o que os trovões disseram. Aí ele, não, o anjo disse: não escreva, você não tem autonomia para escrever isso, tudo isso aí vai ficar em segredo. Deuteronômio 29, queridos, diz que as coisas reveladas, as coisas encobertas, escondidas, pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem aos seus servos, os profetas. O Senhor nos revelou tudo isso aqui, menos os 7 trovões. Eles falaram alguma coisa particular, específica, que ia acontecer, mas vamos ficar aí só no aguardo, né? Não sabemos o que os trovões disseram. Versos 5: então eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe: já não haverá demora. Ao anúncio, mesmo os anúncios lá das primeiras sessões: eis que venho sem demora. O anjo está anunciando o que Cristo mandou dizer: não vai demorar. Para Deus, 1000 anos é como um dia, 1000 dias como 1000 anos. Tá bom? Mas os dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Queridos, a última trombeta vem depois que tudo o evangelho for anunciado, que é a 7ª trombeta. Nós vamos ver lá, é no capítulo 11, a partir do verso 15, que é a 7ª trombeta, certo? Que é a trombeta de Deus, a trombeta do último anjo, e ainda será tocada. No verso 8 até o 11, queridos, é o livrinho, né? A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Vai e toma esse livro. Foi, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Queridos, o anúncio, o que esse trecho está falando, capítulo 10, parece uma coisa assim, não tem significância. No tempo em que Jesus ainda vem, nós somos chamados a anunciar o Evangelho, a comer da palavra de Deus, a se alimentar do seu Evangelho, que é doce, que é maravilhoso, mas é duro anunciar. As pessoas não querem, né, o amargo lá. Jeremias e Ezequiel foram profetas que receberam espiritualmente essa mensagem. Eles comeram, simbolicamente falando, né, eram visões que eles estavam tendo. Como João aqui comeu também. E assim, eles anunciaram o juízo de Deus. Lembra de Noé, que anunciou que iria chover, que Deus iria destruir a terra com água? É isso que ele está dizendo aqui. É ainda, João, você precisa, você e tantos outros, né? Lógico, João está sendo representado aqui como povo de Deus. Profetize, pregue o Evangelho,
esse doce evangelho em toda a terra. É necessário. Tanto que ele diz no verso 11, no final, a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Queridos, às vezes a mensagem de Apocalipse você não precisa tintim por tintim, detalhe por detalhe se prender. Esse capítulo 10 está falando da mensagem do evangelho, do anúncio do fim. O evangelho é bom, é gostoso, mas ele vai amargar. E assim, queridos, esses 4, povos, nações, línguas e reis, profetizando para o mundo inteiro. 4, o número da terra aparecendo novamente aí. Tá bom? Então é isso, irmãos. Nós vamos encerrando aqui. Então que venhamos a aprender. Anuncie o juízo de Deus sobre a terra. Não tenha vergonha. Mostre que as coisas que estão ocorrendo estão prenunciando que o fim está bem perto. Tá bom? O juízo é certo. A palavra de Deus é comparada à comida. Ela é como pão, como leite, como carne e mel. Tantos versículos que falam sobre isso. E assim, coma dessa palavra, coma desse mel, dessa carne, desse pão, enfim, desse leite, que é a palavra de Deus, que ela deve ser anunciada. É gostosa, é boa. E assim, irmãos, vamos orar nesse momento, pedindo misericórdia a Deus. Se levante do seu lugar, vamos levantar e orar ao Senhor, pedir misericórdia a Ele. Ele tem muito a falar conosco, a chamar nossa atenção nesses estudos que estamos tendo, certo? Querido Pai Celestial, mais uma vez, muito obrigado por Tua palavra. Senhor, tenha misericórdia de nós, precisamos urgentemente se ater à Tua voz, à Tua palavra, que um juízo, um julgamento é necessário e está prestes a ocorrer. Os anúncios já estão aí. Precisamos anunciar a 7ª trombeta, anunciar que Cristo vem, anunciar que o fim vem, sem vergonha nenhuma, experimentando essa Tua palavra e pronunciando ela para todos quantos circulam a nossa vida. Tenha misericórdia de nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, já finalizamos. Na próxima quinta, os irmãos vão ver quem vai estar ministrando. Provavelmente não estarão falando em Apocalipse, mas em outra uma palavra que Deus colocar no coração dos irmãos, tá certo? Um dos irmãos estará responsável para trazer a palavra, porque os irmãos conversaram comigo e preferiram que deixasse eu continuar nessa linha, nesse raciocínio todo, não na próxima quinta, que estaremos viajando amanhã para Salvador. Estaremos em divulgação do nosso projeto, tá certo? Então, na quinta, dia 11, nós ainda estaremos lá. Nós só retornamos no dia 16, 17 e dia 18 é a quinta que estaremos aqui já e estarei retomando o capítulo 11, tá bom? Então leia, estude, apresente suas dúvidas e aí a gente pode estar interpretando, estar expondo aqui para os irmãos, tá certo? Muito obrigado, esteja aí acompanhando aqui, não somente pela internet ao vivo, queridos. Venha, participe. É mais importante sua presença do que suas visualizações e seus likes, tá bom? Você é mais importante para estar junto com o povo de Deus aqui adorando ao Senhor e nessa igreja. Amém? Deus abençoe.
Estaremos aí. Continue orando conosco. Amém?